Vamos lá. Boa noite, gente. Obrigado, Gabriel. Meu nome é Jairo, eu sou analista comercial aqui da MCM e o nosso objetivo com esse trabalho é comunicar, é passar a informação de forma correta e ao final dessas conversas, eu até não gosto do papo, do título, treinamento, né? Eu acho que é um bate-papo, é uma mão de duas vias, como eu estava conversando com o Ari, eu pego uma informação com o Ari, eu posso levar para a engenharia e melhorar o nosso produto, como eu estava falando com o Gabriel, informações ali de situações, né, de mercado, etc. Eu acho que é uma mão de duas vias, a gente passa conhecimento e obtém um feedback, e ao final desse bate-papo, eu espero que todos estejam aptos, saibam e que me interrompam, tá? Se tiver dúvida, pode falar, peraí, não entendi, estou com dúvida, a gente está à disposição. E, posteriormente, a gente vai estar criando um calendário mensal, 45 dias, para a gente sempre estar trocando uma ideia. É ótimo isso, que a gente se aproxime, né? Que a gente tenha um relacionamento de fabricante e distribuidor. Agradeço aí a presença de todo mundo também, aí após as 19 horas. Vou compartilhar minha tela, peço só um ok aí, se estiver aparecendo tudo certinho, um instantinho, e aí eu já começo com a nossa apresentação. Por favor, vocês podem me dar um ok na tela? Se está aparecendo para vocês? Então, beleza. Eu já me apresentei, mas como eu já falei do nosso objetivo hoje é falar sobre no breaks, mas não tem como eu começar a falar de no breaks sem falar de energia. Energia é o nosso foco, a gente não pode ficar sem energia. Na nossa casa, no escritório, no supermercado, a gente não quer que o dono do mercadinho pare de faturar, a gente não quer que o sistema de segurança fique inoperante. Então, quando a gente fala de no-break, a gente fala de energia. Queremos evitar quedas de energia, esse é uma das principais reclamações, que a gente é brasileiro, e o brasileiro é muito complicado, né? Ele espera sofrer uma situação para buscar um remédio, contornar essa situação, né? Um no-break, por exemplo, por uma falta de energia. O cara espera ficar doente para buscar um tratamento e nunca ninguém prevê o que vai acontecer e não busca prevenção para as coisas. As quedas de energia, então, são um dos principais motivos de reclamação e de procura, de fazer com que as pessoas passem a procurar no-breaks. Esse mapa que eu estou colocando na tela para vocês é só uma curiosidade. Eu foquei aqui na região de vocês, na região sul do país. Por quê? Vejam esse tanto de linha, esse tanto de rabisco na tela. O que é isso? Isso daí é um mapa do Sistema Integrado Nacional de Transmissão de Energia. Essas são as nossas linhas de transmissão, aquelas grandes torres que a gente vê nos altos dos morros, que passam 500 mil volts e até mais ou menos, que transmitem energia, por exemplo, de Itaipu para São Paulo, ou de uma usina para um grande centro. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque o nosso sistema, gente, é muito complexo. O nosso sistema de transmissão de energia é muito complexo. E depois fica pior ainda no de distribuição, que é o que a gente vê na rua quando vê aquele tanto de fio no poste. O sistema sendo complexo, eu tenho mais possibilidades de falha. E outra coisa, a energia que chega na nossa tomada é ruim. Não sei se vocês sabiam disso, mas a nossa energia é considerada ruim. Nós temos uma malha tão grande, essa malha está tão suscetível a problemas. Só voltando, essa malha é tão grande que um linhão aqui que sai de Foz do Iguaçu, lá de Itaipu e vai para São Paulo, eu acho que ele tem mais cabo que a Suíça tem no país todo na transmissão de energia. Então, com essa complexidade, você cria possibilidades de problema, o índice de problema aumenta. Aqui em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, por exemplo, a nossa energia é tão ruim que quando a fábrica aqui do lado liga uma caldeira, uma prensa, a nossa energia oscila.
os nossos no-breaks começam a trabalhar o sistema estabilizador, porque a energia está oscilando. Quando tem a lâmpada incandescente, a gente percebe aquela redução do brilho da lâmpada. Isso tudo é motivo, é um resultado, na verdade, de um sistema complexo, como esse que vocês estão vendo aí na nossa tela. Ruídos também na rede elétrica. Esse também é outro problema que ocorre o tempo todo. E falando desses ruídos na rede elétrica, eu tenho que falar o seguinte para vocês. Quando a gente fala em no-break, o no-break ele vai trazer energia ininterrupta, o meu sistema de segurança não vai parar, o meu portão não vai parar. Mas vamos falar de uma coisa que é pouco lembrado, talvez, na hora da compra, porque o cara só compra a hora que ele passa um aperto, que é a proteção. No-break é sinônimo de proteção. O maior índice de queimas de televisores, de computadores, de sistemas de DVRs mesmo, é porque a rede elétrica é ruim, a vida útil da fonte do equipamento vai sendo reduzida a cada pancada, a cada ruído, a cada oscilação, e com isso a vida útil do dispositivo, do equipamento é reduzida, ou até mesmo encurtada ali nos primeiros dias de operação, dependendo do caso. Então, quando a gente fala em no-break, a gente tem sim que falar de proteção. Outra animação muito legal, descarga elétrica atmosférica. Já falei de queda de energia, já falei da complexidade do nosso sistema de transmissão, já falei dos ruídos da rede elétrica. Agora, o recordista o causador, né, de maior queima de equipamentos do Brasil, as descargas elétricas. Aqui, por curiosidade, o Brasil é o país que mais cai raio no mundo. São mais de 77 milhões de descargas elétricas atmosféricas por ano. 300, pelo menos, caem na cabeça de alguém. Então, nós somos recordistas e se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver assistências técnicas dando entrevista que tem pilhas e pilhas de televisores queimados. Poxa, mas a gente precisa dar um jeito, a gente precisa oferecer soluções para as pessoas, para proteger os sistemas, e é isso que a gente busca sempre. Como curiosidade também, esse RINDAT, a Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas, eu tirei hoje, às 16 horas em ponto, e aí vocês veem que na região de vocês hoje, pelo menos aqui nesse mapinha, o tempo está bom, não está chovendo com descarga elétrica atmosférica. Já ontem, eu tirei no final da tarde aqui da nossa região, sul de Minas e o interior de São Paulo. Olha só para vocês verem a quantidade de descarga elétrica atmosférica e o que mais impressiona, com uma intensidade forte. Aí eu fico imaginando, nessa época, com essa situação que o no-break vai chegar ali, o equipamento eletrônico vai chegar na assistência técnica, quando tem chuva, quando tem descarga elétrica atmosférica. Tudo isso que eu falei até agora foi uma introdução para falar de proteção, por que eu tenho que pôr no-break, para que serve o no-break, né? Então são essas situações que ocorrem no dia a dia que mostram para a gente que a gente precisa proteger os nossos sistemas, que a gente precisa deixar o sistema do nosso cliente funcionando. Agora eu mostro aqui para vocês, de forma simplificada, vamos colocar assim, o que é e como funciona o no-break. Esse diagrama em blocos, só um minutinho. Esse diagrama em blocos que eu estou mostrando aqui na tela, ele é um diagrama de um no-break da Intelbras, que se chama SB150. O SB150 tem 20 anos, pelo menos, e era fabricado pela MCM. A MCM fabricava os primeiros no-breaks da Intelbras. E a gente saía daqui da fábrica com o circo da Intelbras lá há 20 anos atrás. Então, para exemplificar, não aprofundando muito, para não ficar muito cansativo, o no-break ele fica olhando a rede elétrica o tempo todo. E ele fica perguntando, rede, como que você está? A rede fala, estou ok. Então ele estabiliza aquela tensão e manda a tensão para a saída, estabilizada.
e, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele está carregando uma bateria. Quando ele pergunta para a rede, como que você está? E não tem resposta, ele fala, opa, a rede caiu. E aí ele ele faz uma comutação e passa a pegar a energia daquela bateria que estava sendo carregada. E aquela energia da bateria passa por um sistema que se chama inversor, transforma 12 volts em 110 ou 220 e joga isso para a saída. Basicamente, essa é a topologia geral dos no-breaks, seja ele da SMS, da NHS, da MCM, da TS-Chara, da Lacerda. O princípio de funcionamento de um no-break é assim. E daí outros acessórios, outros ingredientes vão sendo colocados nessa receita básica, né? Mas isso é a base e o princípio. E a gente entendendo isso, fica mais fácil de compreender por que é importante o no-break. Ele está ali o tempo todo, ele é um guardião, ele não vai deixar uma energia ruim entrar. Ele não vai deixar que o equipamento fique sem energia, porque ele está olhando a rede o tempo todo. Então, dentro dos nossos NPK, dos UPS 150 Flex, é basicamente isso que você vai encontrar. Cada um com a sua característica, um pequenininho, o outro grandão, mas vocês vão encontrar sempre essa topologia, esse fundamento, esse princípio, esse conceito de no-breaks. Agora eu coloco aqui para vocês duas perguntas que são de extrema importância, talvez a parte mais importante do treinamento. O que é o tal do VA? Todo mundo fala, no-break de 1000 VA, 600 VA, 1440 VA. O que é esse tal desse VA? E o que é o fator de potência e o que esses dois caras têm a ver um com o outro? Aí eu coloco essa bela imagem aqui na tela de um copo de chopp, porque com esse copo de chopp eu consigo explicar para vocês o que é o VA e como escolher um no-break de forma correta. Vamos lá. Um copo de chopp ele é formado por duas componentes: a espuma, o colarinho e a bebida, a parte que você bebe. Então seria a potência reativa e a potência aparente. Você precisa das duas partes para você ter um copo de chopp ideal, um padrão, enfim. Se não tiver o colarinho, toda aquela gasificação vai se perder e ele pode esquentar mais rápido, etc. Cada um tem uma teoria aí sobre isso. Mas você precisa das duas componentes para você ter uma coisa ideal, um resultado ideal. O resultado ideal, na eletrônica, na elétrica, é uma parte reativa. Você precisa dela para magnetizar transformadores, por exemplo, e uma potência aparente, que é uma componente também que talvez você vai utilizar. Mas o que você realmente usa é a potência real em watts. Então, quando a gente vai dimensionar um no-break para o cliente, é muito importante que você veja a potência do equipamento em watts. Porque muitos equívocos ocorrem, pessoal, porque a gente sabe como que são as lojas, os grandes, os pequenos distribuidores, que muita informação se perde. Muita informação vira fumaça, o cara vai embora, entra outro, sai, quando vê já é outra equipe. E aí os problemas ocorrem, geram transtorno para o vendedor, para a gerência, para o fabricante, para todo mundo. Insatisfação para o consumidor, que talvez seja a satisfação do consumidor, seja o ponto principal depois do faturamento, talvez. Mas a satisfação do cliente que gera faturamento, então a satisfação é o primeiro. Então, vamos dimensionar o no-break por potência real, por potência em watts, não mais por VA, porque o VA é só uma coisa aparente. Exemplo, um no-break de 1000 VA. Se ele tem um fator de potência, aliás, me perdoem, só para... Acho que o VA ficou claro que a potência aparente é uma componente da potência real que você utiliza, né? Agora vamos falar de fator de potência, depois eu vou juntar os dois assuntos. Quando você fala
você vai vender um no-break para o cliente de 1000 VA. Ele fala, eu tenho lá 3 computadores. Beleza, 1000 VA, tranquilo. Mas qual é o fator de potência desse no-break de 1000 VA que você está vendendo? Por que eu falo isso? O que é o fator de potência? A grosso modo, sem entrar muito em detalhe técnico de rendimento de cosseno de φ no mundo da elétrica, o fator de potência, vamos imaginar aqui uma caixa na nossa frente e eu tenho uma entrada de 1000 VA, que seja 1000, e na saída eu tenho 500. Poxa, entrou 1000, saiu 500, ficou 500 ali dentro. Por que ficou 500 ali dentro? É o que o no-break precisa para funcionar. É o que o no-break precisa para magnetizar o transformador, para fazer as placas, o circuito, o estabilizador funcionar. Então eu entro com 1000, gasto 500 ali e te entrego 500 watts. Entra 1000 VA, gasto 500, sobra 500 watts. A saída sempre em watts. Aí entra o fator de potência. Nesse exemplo que eu falei, dessa caixa que a gente imaginou, entra 1000, sai 500, então eu tenho meio ali dentro, eu tenho 0,5. Eu tenho um fator de potência de 0,5. Nesse exemplo que eu mostro aqui embaixo, eu tenho um no-break de 1000 VA, o fator de potência é 0,7, eu multiplico o VA por 0,7, e aí eu passo a ter 700 watts. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quanto maior o fator de potência do seu no-break, mais potência utilizável vocês vão ter. Mais aproveitamento, maior aproveitamento vai ser do seu cliente. Vamos no exemplo prático. Me adiantando aqui um pouco. A linha de no-breaks Action da MCM, ela tem um modelo de 1500 VA. Esse modelo de 1500 VA, ele entrega 1050 watts de potência real. O fator de potência dele é 0,7. O no-break de 1500 VA do concorrente mais próximo, ele tem fator de potência 0,5. Então, aqueles 1500 VA do concorrente vão te entregar 750 watts. Ou seja, 2 no-breaks de 1500 VA, o cliente comprou 1500 VA, mas um está recebendo 1050 watts e o outro 750 watts. Eu estou falando de 300 watts de potência, eu estou falando de um computador a mais que ele pode estar ligando ali no no-break, um computador, monitor, mas periféricos. Então, olha o custo-benefício que eu ofereço para o cliente quando eu coloco o no-break de VA maior. Isso é um ponto. O outro ponto é, olha só, gente, eu não erro. Eu passo a apresentar a potência em watts, dimensionando, sabendo qual é o fator de potência do meu no-break, e aí eu não erro, porque eu sei que ele tem 500 watts. Por exemplo, a linha One, nossa linha de entrada, eu vou falar adiante. Ele tem o One 600 VA, o fator dele é 0,5. É comum no mercado, não é que o no-break é ruim, é péssimo. É comum 0,5, 0,6, 0,7. Então eu coloco o no-break de 0,5, de 600 VA, agora eu tenho 300 watts de potência. Agora sim eu sei dimensionar um computador, um sistema de CFTV, um controle de acesso, um alarme, uma cerca, um sistema de iluminação LED, porque esses dispositivos que eu mencionei, eles sempre são apresentados em watts, não em VA. É muito difícil você ver uma câmera, minha câmera consome 0,5 VA, você não vê isso, você vê em watts, ok? Então, pessoal, até se alguém tiver alguma dúvida, esse é um dos pontos mais importantes, eu peço que você fale agora ou cale para sempre. Ô Jair, tem duas dúvidas aqui do chat. Vamos lá. Porto Alegre, perguntou como saber a no-break ideal se alguns eletrônicos possuem indicação de potência em watts e outros em VA. As duas medidas indicam o mesmo consumo? Bem, como eu disse, o datasheet dos equipamentos, Gabriel e pessoal, quem perguntou, ele deve... Beleza. O datasheet dos equipamentos deve sempre fornecer a potência real, a potência... O VA é o que é vendido, tá, gente? Vocês podem ver. O fabricante A, B, C, D, o pessoal vai colocar um VA muito alto. Quanto mais VA,
O cliente vai olhar e falar, nossa, esse aqui tem 2.000 real, da MCM tem 1.500, eu vou levar o de 2.000, mas o fator do cara é 0,4, 0,42, acontece, tá? E da MCM é 0,7, então é importante ver isso, qual é o fator de potência e qual é o VA. Você multiplica os dois, vai ter o resultado em watts, como eu estou mostrando aqui para vocês. Não sei se tem como rabiscar, não tem como rabiscar. Então, agora, como que eu vou dimensionar uma carga em VA? Aí sim, se um fabricante de um computador, de um dispositivo qualquer, apresenta em VA, ele já está considerando, tá bom, qual é o consumo do seu equipamento. Aí você vai VA com VA. A gente sempre tem que usar a mesma unidade, tá, pessoal? Não adianta eu medir, tipo, fazer uma conversão aqui de libras para Pascal, ou Pascal para libra por polegada, ou quero falar de watts e ampere, são coisas totalmente diferentes, eles têm relação, mas são coisas distintas, tá bom? Então, watts em watts, VA em VA. Se o equipamento é apresentado em watts, dimensiona por watts. Pega lá a potência de seu no-breaks e encaixa no no-break para o cliente. Se está apresentado em VA, da mesma forma. Ok? E a Kátia também perguntou se o fator de potência está especificado no manual. Kátia, isso aí, eu posso até te responder, isso aí está especificado sim, está até na caixa do produto a maioria das vezes. É até feio falar isso, Gabriel, mas existe muito fabricante, inclusive tem uma linha nossa que não é apresentado o VA. A linha One, como é a nossa linha de entrada, ele não... O fator de potência ali. Desculpa, exatamente, eu me confundi. Tem muito fabricante que não fala o fator de potência, porque ele vende ali um VA muito alto, mas o fator é baixinho. Aí se você calcular, você vai ver que a potência real é baixa. Então, consulte a fábrica quando não tiver um fator de potência apresentado, mas eu mesmo me obrigo para que isso seja transparente. Porque não, você falar 0,5 é um fator muito baixo, mas não é comum. Essa linha de no-breaks interativos é comum. Ok? Vamos lá. Então, agora, depois dessa introdução do sistema elétrico, dos problemas elétricos que a gente enfrenta, explicando um pouquinho como funciona o no-break, eu acho que esse conceito é muito importante a gente ter, esse conceito de como funciona o no-break, o VA e o fator de potência também, nunca deixem de consultar a potência real dos equipamentos, que é o maior índice nosso aqui de problemas, de reclamação. Cliente que compra um no-break olhando o VA e não vê o watts da sua carga, né, dos seus dispositivos. Então, por fim, vou apresentar aqui agora para vocês a nossa linha de produtos e falar um pouco das características comerciais dela. A linha One, primeiro, vamos construir uma pirâmide aqui. Na base dessa pirâmide, eu tenho a linha One. No-breaks extremamente competitivos, custo-benefício legal, já tem uma bateria interna, 4 a 6 tomadas atrás, 7 níveis de proteção, esse carinha não tem engate rápido, engate para bateria externa, ele é o mais simples, é o cliente que busca um no-break para proteger um computador, um sisteminha home office. Posso pôr em segurança? Pode pôr, não tem problema nenhum, ele vai funcionar. Mas esse no-break, ele é focado, ele é direcionado ali para uma automação comercial simples, e um computadorzinho, a impressora, o roteador, a caixinha de som do usuário comum, do dia a dia, tá? Ele vem 600, 700, 1000, 1300 VA, e a gente tem modelos 1.1, que é o 110, 2.1, 220, e tem o 3.1, que a gente chama ele de trivolt. Tecnicamente, não existe 3 tensões, mas comercialmente o público se adequou a esse termo trivolt e ele entende que é um no-break que aceita 115, 127 e 220. Porque ele está habituado a aqui é 115, aqui é 127, é 110. Então, o trivolt é o modelo que tem a entrada automática e a saída fixa, tá?
Subindo um passo, dando um passo a mais na nossa linha de produtos, um no-break que particularmente eu gosto bastante, que é o Action. A linha Action, ele tem, só voltando aqui, esse carinha tem um fator de potência 0,5, tá? Então sempre você vai multiplicar os 600 por 0,5, 700 por 0,5, 1000 por 0,5, 1300 por 0,5, para encontrar a potência real de cada equipamento. A linha Action, ela já tem o fator de potência maior, é 0,7. E como eu usei no exemplo ali atrás, um no-break vamos pegar o de 800, um no-break de 800 VA da MCM, Action, ele te entrega 560 watts de potência real. O no-break de 800 VA da concorrência te entrega 400 watts de potência real. E assim por diante. Então, vejam só, você compra VA e recebe mais potência, ou seja, o custo-benefício vai ser melhor, porque você vai ter mais potência para aproveitar. A linha Action, diferente da One, ele tem 2 baterias internas de 7 Ah. Essas baterias estão em paralelo, elas não estão em série, elas estão em paralelo. Eu vou explicar qual é a vantagem disso. Esse carinha também, além do fator de potência, as baterias, ele tem os níveis de proteção, são 7 níveis de proteção, que é subtensão, subtensão, curto-circuito, interferência, ruído. Ele tem também a possibilidade de você estar aumentando a autonomia do seu sistema com engate rápido, com um cabo de engate rápido. Esse cabo é vendido separadamente, é um acessório, ele chama Kit 0068. Ele é o mais barato do Brasil, ele é mais barato que o da SMS, do PS-Chara, outras marcas. A vantagem é que ele funciona em qualquer no-break de qualquer marca, da Intelbras, tá? Ele funciona com qualquer no-break, ele encaixa em qualquer no-break, é um padrão esse conector. E talvez o grande diferencial desse cabo é o conector. A gente vende ele com conector para bateria automotiva e na mesma embalagem, naquele blister, você encontra também um par de conector para bateria estacionária. Então, poxa, você está comprando um cabo de engate rápido que funciona para qualquer no-break, ele tem 2 tipos de conexão para basicamente todo tipo de bateria que se vende, e ele é baratinho e funciona com todo mundo. Então é um acessório bem legal, o pessoal está gostando muito, o resultado dele de vendas está muito legal, tá? Então o Action, ele é um no-break extremamente competitivo por isso, ele tem um acessório, você consegue expandir a autonomia, ele tem um fator de potência maior, e ele também vem nas versões 110, 220 e o Trivolt, que é o automático, a entrada automática e a saída fixa, tá bom? Por fim, talvez no topo da nossa pirâmide de UPS, que são no-breaks que tem bateria interna, a gente tem a linha Ultra. O Ultra é um projeto que o pessoal gosta muito do display do Ultra. Por quê? Porque você consegue fazer um gerenciamento visual. Você olha um no-break do concorrente, ou o One, o Action, ele está ali paradinho, bonitinho, mas você não sabe o que está acontecendo com ele. Você não sabe se está consumindo 50%, se já excedeu o limite do equipamento, ou se a bateria está ruim, está boa. Com o Action, com o display do Action, o usuário consegue fazer essa gestão, consegue verificar que pé que está a bateria, como é que está a carga, a capacidade de carga, se ainda pode pôr mais coisas, se não pode. Ele verifica também o status da tensão, se está alta, se está baixa. Às vezes está entrando 100 volts e está saindo 127, opa, ele está estabilizando. Ou está entrando 150, está saindo 127, ele está corrigindo. Então você consegue fazer esse gerenciamento visual, tá bom, gente? Ele vem em 2 versões, 750 VA com uma bateria interna e 1500 VA com 2 baterias internas. Tá? Esse carinha ainda não tem o engate para baterias externas, tá bom? Ainda não, mas a gente pretende atualizar, fazer um upgrade nessa linha de equipamentos também. Antes de tu continuar, algumas perguntas aqui. Pode. Aqui uma pergunta se os modelos
ondas senoidal são melhores? Não sei se tu vais passar isso aí depois. Aí eu quero responder depois. Vai ser depois? Não, eu falo agora. Vamos lá, Kátia. O no-break senoidal, o que é uma senoide? Uma senoide é um componente matemático que é tipo uma cobrinha e depois eu não tenho o desenho aqui, mas depois eu posso enviar para vocês uma explicação da forma de onda senoidal. É basicamente o que a gente tem nas tomadas da gente, que é gerado lá em Itaipu e nas outras usinas e chega para a gente. O que acontece? Quando essa forma de onda senoidal ela entra no equipamento, uma televisão, por exemplo. A televisão tem uma fonte e essa fonte vai retificar essa forma de onda senoidal e vai deixar ela linear. E vai entregar 12, 15, 24, 3, 5 volts para os componentes funcionarem. E isso não é diferente numa fonte de computador ou numa fonte de CFTV. A fonte MCM, ela pega uma senoide, ela retifica e entrega 12 volts, 12,8 volts na saída. Isso para qualquer fabricante, FC, Intelbras, Fagold, todo mundo faz isso. Toda fonte faz isso. Ela pega uma forma de onda senoidal, retifica e alimenta seus dispositivos. Mas o que o no-break senoidal é diferente do não senoidal? O no-break não senoidal, ele entrega ele não é uma senoide, é uma senoide modificada, ou uma onda quadrada que se parece com uma senoide. Porque uma senoide, o princípio da senoide é você ter uma componente positiva e uma negativa. Você tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Quando você tem uma forma de onda quadrada modificada para se parecer com uma senoide, você tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, só que ele é composto por quadradinhos. Como se você fosse desenhar ali um monte de escadinha subindo, um monte de escadinha descendo. Para uma fonte de uma TV, de um computador, da fonte MCM que vai para a CFTV, isso não importa em nada. Não acontece nada. O computador, ele vai retificar esse sinal e vai continuar entregando um sinal linear na saída. Vai funcionar normalmente. Qual que é a grande diferença? Para se fazer um no-break senoidal é mais caro. E normalmente os no-breaks senoidais não são online. A grande questão é o online. Online e interativo. São dois conceitos diferentes. Então, às vezes, não vale a pena eu fazer um no-break senoidal que não seja online. E fazer um no-break muito caro. Sendo que o no-break interativo, que é esse nosso que eu estou apresentando para vocês, o interativo é o que faz comutação, tá, gente? Rede de bateria. Tem energia, fica na rede, acabou a energia, vai para a bateria. Como é o da SMS, o da NHS, é interativo, no break interativo. Mas aí tem a linha senoidal também. Só que não é o senoidal que é importante, é o online. Por que é online? Não faz comutação. Ele não tem essa oscilação rede, bateria. Ele fica o tempo todo em bateria. E por que isso é bom? Isso é bom para o equipamento médico hospitalar, e você não vai sofrer variação nenhuma, nem por uma fração de segundo. Isso é muito bom, Kátia, para um servidor de computador, um PC gamer, que você precisa ali de uma energia tão fiel que qualquer variação liga a fonte. Então, o conceito que tem que se prevalecer é de ser online ou não. Então, para as aplicações genéricas, como informática, CFTV, jogos, talvez não precise ser online. Online é coisa bem complexa. Equipamento médico hospitalar e aqueles computadores super potentes, servidores, etc., gamers, enfim. Tá? Acho que é isso. Beleza. Próxima pergunta aqui é do Beto, ali de Porto Alegre. Seria uma fonte de alimentação ininterrupta? Qual a diferença entre o UPS online e o offline? Esse do UPS online, acredito que tu acabou de responder, né? Exatamente. O online, ele fica o tempo todo na bateria e o offline, ele faz comutação, rede de bateria. A fonte ininterrupta, nós temos alguns modelos no mercado e eu vou falar de um lançamento que a gente está trazendo nos próximos slides. Mas um UPS, basicamente, ele significa ali em inglês fonte ininterrupta de energia, só que ele entrega 110, 220.
O conceito de fonte ininterrupta que a gente tem aqui no Brasil é como se fosse aquela fonte temporizada da Intelbras ou da IPEC. Você tem uma bateria ali dentro, ela está te entregando 12 volts, quando acaba a energia ela passa a drenar isso da bateria. Eu vou mostrar isso para vocês, que é o nosso no-break DC. É o mesmo conceito de fonte ininterrupta, ok? Tem mais algumas perguntas aqui, também do Beto. Ok. Você pode ligar o módulo de bateria externa no no-break sem ter desconectado a bateria interna. E a outra pergunta seria de bateria de quantos ampere hora que já vem dentro do no-break. A linha One, Action e Ultra e o UPS 150 Flex são os nossos menores no-breaks. O 150 Flex é o menor, e o One, Ultra e Action, que eu falei anteriormente, eles vêm com baterias de 7 ampere-hora. A linha Action vem com 2 baterias, o One uma bateria só de 7 ampere-hora, e o PS 150 Flex também uma única bateria de 7 ampere-hora. Sobre carregador de bateria externo, pode colocar. A linha NBK, por exemplo, ela não tem bateria. Isso aqui que está na tela. São no-breaks que não tem bateria interna. O cliente que coloca a bateria que ele quiser. Estacionária, automotiva, de até 90 amperes. Você pode pôr uma pequenininha de 7, pode pôr uma grandona de 90. Esses equipamentos aqui do lado esquerdo, eles têm um compartimento, tá, para que você coloque a bateria aqui dentro. Só que você passa a ter uma limitação mecânica, né? Uma bateria de 90 talvez não caiba aqui. Então ele tem uma conexão externa para que você coloque uma bateria externa. Então externamente você pode colocar um carregador de baterias com a bateria. Vai funcionar também. Não é obrigatório colocar a bateria aqui dentro. Você pode pôr uma dentro e uma fora também. E não tem problema nenhum. Baterias estacionárias, automotivas, de até 90 ampere-hora. Aqui à direita, a gente tem o NBK 2000, é o nosso no-break, ele se chama Stronger, porque ele é o nosso mais forte, o no-break mais potente, mais forte que a gente tem no portfólio. São 2000 VA, o fator de potência dele é 0,7, então ele te entrega 1.400 watts de potência real, e ele opera com baterias externas de 48 volts, ou seja, eu tenho que colocar 4 baterias externas para funcionar. É um no-break muito utilizado em servidor, provedor de internet. Aqui na fábrica mesmo, nossos servidores utilizam o NBK 2000, e são vários computadores, servidor bem potente, funciona muito bem. O resto da família NBK, o de 500 VA, 1000 VA, ele tem um fator de potência um pouco reduzido, é 0,62. A grande diferença, o grande atrativo do NBK é o transformador isolador. Nem é a questão do no-break, é a proteção que essa característica de ter um transformador isolador oferece. O transformador isolador, ele oferece proteção contra descarga elétrica atmosférica. E isso, como vocês viram no começo da apresentação, é um dos maiores fatores de queima de equipamentos no Brasil. Então, a gente sabe que um raio é um fenômeno físico que ele sai de um ponto e vai para o outro. No caso, um potencial elétrico maior e outro menor. As nuvens e a Terra. E ele vai achar o caminho mais fácil para chegar ao ponto potencial negativo, que é a Terra. A gente não consegue falar para o raio, raio, não cai aqui não. Mas a gente consegue contornar e criar um caminho mais fácil para que o raio seja conduzido à Terra, que são os para-raios, são os aterramentos. Só que aí eu pergunto para vocês, quantas casas vocês conhecem que tem aterramento bem feito, na norma, tudo certinho? 80% não tem. Só os prédios novos, as construções novas que o cara tem que fazer, tem que pôr no projeto, senão não é aprovado. Então, como proteger equipamentos eletrônicos, sendo que 80% das casas do Brasil não tem aterramento? Com esse equipamento. Esse equipamento muito utilizado também em PDV, ponto de venda de supermercado. A gente tem um case de sucesso, que é uma rede aqui no interior de São Paulo, que os caras têm 3.000 no-breaks NBK. Os caras têm diversas lojas, cada loja tem uns 300, 400 equipamentos, porque são supermercados enormes, são hipermercados, e só na parte de segurança tem um monte, cada checkout tem um, fora os backups. Então é um no-break muito interessante, que oferece proteção,
E a questão de você pôr a bateria te oferece autonomia, porque é uma bateria maior, certo? Então, o cara que busca proteção e autonomia, linha NMK. Como eu mencionei, a gente tem o menorzinho, que é o 150 Flex. Esse carinha, ele é o menor no break da MCM hoje. Ele já tem uma bateria interna de 7 Ah, ele tem um engate para bateria externa, você pode colocar uma bateria de 40 A, e esse no break, ele é muito utilizado na parte de telecomunicação. O pessoal usa muito para central de telefonia, também para balanças, automação comercial. Ele tem 105 watts de potência real, então ele atende muito bem. O pessoal coloca ele embaixo da mesa e fixa ele na parede, embaixo da mesa e nas portarias, e ele vai muito bem. É um no-break muito interessante por ter um transformador isolador. Só por questão de curiosidade do pessoal, sabe quando vocês pegam aquele interfone do prédio e tá aquela chiadeira? É interferência eletromagnética. Tem alguma coisa interferindo no sinal do ponto A ao ponto B. E quando você coloca um UPS com transformador isolador, ele passa a filtrar esse sinal elétrico ruidoso. Então você passa a ter um resultado melhor. Isso é muito interessante. Somente está passando por um transformador isolador. Ok? A garganta foi pro saco. Acabou a garganta. Vamos lá. Linha SafeGate. Como eu estava falando com o pessoal, o SG hoje é líder de mercado. A gente está com alguns ofensores novos aí, que é o GNB da Intelbras, mas a gente vai ganhar na experiência. Por quê? O SafeGate, ele já está há 15 anos no mercado, são mais de 500 mil peças vendidas. Um equipamento versátil, pode ser utilizado tanto para motores quanto para iluminação. Hoje a família SG é composta do SG1000 motores até meio cavalo, SG1500 motores até 3/4 e o SG1500 Flash, que é exclusivamente para motores de 2 polos. Esse lance de motor de 2 polos é um assunto um pouco extenso, mas eu consigo resumir da seguinte forma. Em 2016, 2017, a Pecinin enxergou que o mercado estava precisando de motores mais rápidos, que aquele motorzinho antigo que ficava não fechava o portão nunca, já não estava atendendo mais. Aí os caras lançaram um motor rápido, que se chamava Flash. Ele era um motor de meio cavalo. O Flash era de 2 polos. Tem 2 formas de você alterar a velocidade de um motor. Ou você mexe na frequência que você entrega para ele. No caso, a rede elétrica 60 Hz é fixo. Era mais difícil na época mudar esses 60 Hz. Ou você mexe no número de polos. A Pecinin mexeu no número de polos. Entregou um motor com menos polos que gira mais rápido. Só que esse motor era muito ineficiente, mas mesmo assim a gente apanhou, porque o SG1000 e 1500 não estava funcionando, não estava legal. Aí a gente entendeu que o motor de 2 polos precisava de um filtro, uma tecnologia diferente. E aí a gente lançou o Flash para atender esse motor. Só que o danado saiu de linha, o danado não vende mais, porque chegaram as centrais inversoras, que é o que está aí hoje. A gente tem a Garen com as TSI, a PPA com Jetflex, a Nice com os seus HSI. Então, o que prevalece hoje, o que está dominando o mercado, mais de 70% do mercado, é central inversora. Não vê mais central que não é inversora, não vende mais. Todo mundo quer um motor rapidinho, que abre e fecha ali em 4 segundos. Ninguém quer mais aquele motor antigo. Então, hoje a gente se adaptou, a gente se adequou, a gente apanhou um pouco. Como fabricante nacional, a gente tem essa versatilidade, né, essa capacidade de modificação, de alteração, e hoje a gente traz a nova linha de SGs, os UPS 234, 235 e 236, que estão aptos a funcionar com centrais inversoras. Então o SG1000 pode atender um motor de meio cavalo com central inversora tranquilamente, o SG1500 pode atender um motor, um portão duplo tranquilamente, ou um motor industrial tranquilamente até 3/4 de cavalo, e o SG1500 Flash permanece para atender os motores de 2 polos. Portões deslizantes, basculantes, cancelas, pivotantes e portas de aço. Mas a grande novidade não é isso. A grande novidade do SG
é que o SG mudou. Para vocês que já conhecem o produto, vocês vão entender bem o que eu estou falando. O SG 1500, ele era 24 volts. Eu precisava de 2 baterias para ligar esse equipamento. Obrigatoriamente. Agora a gente enxergou que, poxa, eu estou obrigando o meu cliente a comprar 2 baterias. Isso fica muito caro, uma bateria é 400 conto. Uma bateria custa 400, 500 reais. Fica muito caro. Mas espera aí, por que não colocar uma bateria só e transformar o negócio 12 volts? Então a gente transformou o SG 1500 para que ele seja 12 volts. Então a nova linha SG, agora a gente tem um no-break de 1500 VA, com capacidade de 500 watts de iluminação para sistemas de iluminação, que suporta motores de até 3 quartos com uma única bateria. Agora esse equipamento é 12 volts, hein, gente? Não vão ligar 2 baterias que vai queimar. Ele é 12 volts, precisa de uma só. Mas o que isso muda? Muda o seguinte, é o único no-break do mercado de 1500 VA que suporta motor de até 3 quartos e usa uma única bateria só. No final das contas, o instalador, quando ele for, ou o cliente final, quando for comprar um SG, ele vai gastar mais comprando o GNB, ou da Testchar, ou da NHS, e com o da MCM, ele vai gastar 400, 500 reais a menos no contexto final. Então, é uma inovação e a gente sempre pensando ali no custo-benefício do cliente final. Ah, mas eu vou ter menos autonomia. Não, você não vai ter menos autonomia. É só colocar uma bateria maior. Isso daí em qualquer no-break. Se for no-break da Intelbras, se você tiver baterias menores, que tem menos autonomia, baterias maiores, mais autonomia. Então, essa é a grande mudança da família SG. Fiquem atentos a isso, aos UPS 234, 235 e 236, e agora toda a família é 12 volts, ok? Bem, aqui é o nosso último slide, são os últimos slides. A gente vai abordar esse tema do no-break DC. Mas antes de falar de no-break DC, explicar um pouquinho o que é isso, vou dizer o seguinte, imagina aquele cliente, o seu Manuel da padaria. O seu Manuel da padaria, ele já gastou dinheiro com câmera, já gastou com fio, já gastou a mão de obra do instalador, já comprou o DVR, já gastou R$1.000, montou um sisteminha lá com 4 câmeras, um DVR. Aí o instalador, o vendedor da Cronos falou para ele, ô, seu Manuel, vamos colocar um no-break aí, seu Manuel? Mas o seu Manuel não quer. Fala, pô, já gastei muito, não tenho dinheiro. Não dá, fica para a próxima. Aí o ladrão chega lá à noite no seu Manuel, na padaria, corta os fios e faz a festa. Todo o sistema do seu Manuel está inutilizado. Enxergando essa demanda, aliás, são parênteses, às vezes o seu Manuel tem razão, porque ele vai comprar um no-break de 700, de 1.000, de 1.200 VA, depende, e ele vai usar 10%, às vezes 5%, um sistema pequenininho de CFTV hoje consome tão pouca energia, porque as câmeras estão com um consumo tão baixo, que ele não precisa de um no-break grandão. Poxa, mas eu vou obrigar o seu Manuel a comprar um no-break de 1.200 VA para as 4 câmeras no DVR, é bobeira, é sacanagem. Então, a gente enxergando essa demanda desse tipo de cliente, a gente traz um no-break DC. Uma fonte compacta que entrega 12 volts na saída, carrega uma bateria numa conexão, carrega uma bateria na outra, eu alimento diretamente as câmeras. Então eu consigo fazer um sistema como esse que vocês estão vendo na imagem. Eu tenho o meu no-break DC ligado na rede elétrica, ele está carregando uma bateria de 7 ampere-hora, eu estou alimentando 4 câmeras no DVR, com 100 metros de cabo cada um. Aí, quando eu tiro da energia, o que acontece? Meu no-break DC passa a drenar a energia da minha bateria e meu sistema fica alimentado. Nesse cenário aqui de um vídeo que a gente está produzindo, eu consegui quase 2 horas com uma bateria de 7 ampere-hora. Para vocês terem ideia, tem instalador que está dando o no-break DC de brinde.
Para fechar o serviço, ele fala assim, meu amigo, fecha comigo, que o meu sistema já tem no-break integrado, você não vai precisar pagar R$ 700 a mais para comprar o no-break. O cara consegue fechar negócio, fazer negócio com o no-break DC. Por quê? A gente deve vender para Cronos na faixa de R$ 70 o no-break DC. Talvez até menos, tem que verificar. Acho que até menos. O cara compra 80, R$ 90 o no-break DC, mais uma bateria, com menos de R$ 150 ele monta um sistema de no-break. Então olha só a diferença, eu estou falando de um no-break grande de R$ 700 e agora um de R$ 150. É uma solução muito interessante e já está vendendo muito, já tem mais de um ano no mercado. E o pessoal está gostando muito e a gente vai aumentar a família. Vamos trazer de 5 de 10 ampere. Inclusive um modelo com gabinete e smart meter, que é uma tecnologia que a gente usa nas nossas fontes. Deixa eu pensar aqui, acho que era para concluir, é isso. O no-break DC. Tem mais uma coisa que eu esqueci, gente. A cabeça já está indo para o saco também. Bem, então, em resumo, né, o resumo de todo esse bate-papo, né, é que com o no-break MCM você fica em destaque. São mais de 37 anos de mercado. Os cases de sucesso a gente fala que é o nosso SG, você tem mais de 500 mil peças vendidas, e a linha NBK, que é um sucesso aí na rede varejista, uma única rede que tem mais de 3 mil peças operando. E agora, dúvidas, perguntas, críticas e sugestões. Aqui no chat só tem mais uma dúvida que foi colocada aí pelo Beto. Quais são os distúrbios elétricos encontrados nessas linhas? Embora a falta de rede elétrica seja o único fenômeno notável a olho, outros distúrbios estão presentes: transientes, surtos, distúrbios na curva senoidal, SAG, swell, sugas sobre tensões, ruídos harmônicos. Perfeito. Importante, a proteção em relação aos distúrbios terá relação direta com a topologia do no-break a ser adquirido. Perfeitamente. Na verdade, Samuel, né? Beto, tá, desculpa. Na verdade, a topologia básica já prevê esse circuito estabilizador. Então, muito da oscilação já vai ser mitigada com o circuito estabilizador. Agora, ele está correto. Cada fabricante coloca ali no seu equipamento características a mais ou a menos. Como você viu ali, a linha One tem 7 níveis de proteção. A linha Action tem 8 níveis de proteção. A linha NPK tem um transformador isolador. Então, cada no-break vai para uma demanda. O cliente precisa, poxa, cai muito raio na minha região, eu preciso proteger contra isso? Eu vou atrás de um no-break com transformador isolador. Eu preciso de um no-break que tenha características, filtros contra a interferência eletromagnética. Eu vou procurar um no-break mais robusto, uma marca, um fabricante que faz ali tem um projeto mais robusto, né? Que tem esses níveis de proteção. Então, é muito importante vocês entenderem, estarem lendo, estarem vendo esses níveis de proteção, o que é cada um, para você poder colocar o no-break certo para a pessoa certa. Ok? De dúvida no chat era isso. Não sei se alguém tem mais alguma observação, pode abrir o microfone, comentar ali, pode ficar à vontade. A gente conta com a participação agora aí do nosso querido Rodrigo Terone, lá de Curitiba. Rodrigo? Oi, Jairo. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem. Oi, pessoal. Parabéns pelo treinamento aí, Jairo. Sucesso bem esclarecedor até para mim aqui, né, como representante comercial, né? É legal a gente ter essas informações, né, como se fosse uma reciclagem, né, a gente está sempre aprendendo coisa nova, né, então, acho que foi bem esclarecedor até para mim aqui, então, só parabéns aí. Obrigado. Inclusive, a gente já vai conversar com o Gabriel futuramente para a gente estruturar um calendário, tá, para esse relacionamento, na verdade, não um relacionamento, para que as informações fluam de forma mais frequente. Aqui entre nós, né, da MCM, e toda a equipe da Cronos, né?
é muito importante. Com certeza, velho. Pessoal, eu acredito que o conteúdo foi passado, né? Por enquanto, eu acho que as dúvidas foram tiradas pelo chat, foi bem produtivo, né? E, Jair, só tenho que agradecer aí pelo teu tempo de treinamento hoje, que pode disponibilizar depois das 18 também, eu sei que não é fácil para ninguém estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que pôde participar. Eu também agradeço aí a confiança e a solicitação, isso é muito bom para a gente também, isso é muito legal. E agradeço a todo mundo aí que participou, que ficou até o fim, ouvindo eu falando aqui até então. Obrigado, gente, e até a próxima, né? Agradeço. Valeu, Jair. Obrigadão aí, pessoal. Boa noite, bom descanso.